Graça e paz, amados irmãos. Bom mais uma vez poder estar aqui com vocês, sempre para poder esmiuçar um assunto, compartilhar, aprender e nos edificar. Estamos aqui para mais uma versão ou mais um momento dos nossos pequenos vídeos para poder responder a mais uma pergunta. E qual é a pergunta que nós queremos responder nesta ocasião? A pergunta é a seguinte: quais são as marcas de uma igreja genuinamente cristã? E por que é importante sabermos esta pergunta, essa resposta? Por que é importante analisarmos a pergunta e sabermos a resposta? Porque existem, obviamente, muitas pessoas no nosso tempo, obviamente porque existem muitas ditas igrejas, ou que nós chamamos de movimentos, que são abertos no século XXI e que, obviamente, estas igrejas ou esses movimentos, eles não têm marcas. É importante falar sobre esses movimentos, por quê? Porque eles não têm marcas, eles não têm características, eles não têm historicidade, eles não têm profundidade e eles não têm compromisso com as marcas de uma igreja autenticamente cristã. E eu queria nessa oportunidade, então, fazer com que você que é cristão procure pensar no seguinte: você precisa conhecer suas origens, você precisa entender a sua história, você precisa entender realmente que você é alguém que precisa buscar as raízes de um cristianismo autêntico. E o que significa isso, buscar as raízes de um cristianismo autêntico? Você precisa ser alguém que busca esclarecimentos constantes para que você possa responder à razão da sua fé. É impossível alguém estar dentro de um segmento como o cristianismo e não conhecer nada do cristianismo e ainda se dizer cristão. Isso é impossível. Eu queria dar um exemplo prático. Seria horrível alguém tentar ou procurar dar-se em casamento, casar-se com alguém, sem procurar conhecer a pessoa que vai se casar. Obviamente isso não daria muito certo, isso seria algo irracional. Então, como cristãos, nós devemos buscar cada vez mais conhecer para poder explicar a razão da nossa fé com racionalidade. O que eu quero dizer nessa oportunidade é que a igreja, ela passa por alguns momentos na história, momentos aonde ela se afasta da verdade, aonde Deus ele usa dos seus mecanismos, da sua providência, da sua soberania, para fazê-la voltar historicamente sempre ao centro da sua vontade, que são as Escrituras. Então Deus sempre levanta homens, levanta pessoas para fazer com que a igreja volte às suas origens. E eu queria então dizer nessa oportunidade que a igreja, ela sempre contou historicamente com pessoas que se envolveram com ela de maneira que deram testemunho, ou seja, escreveram tratados teológicos sobre a estrutura de uma igreja genuinamente bíblica. E muita gente contribuiu com isto. É por isso que nós vamos falar dos pré-reformadores, dos reformadores. Nós vamos falar dos chamados pais da igreja. Nós vamos falar de muita gente que contribuiu teologicamente, que muitas questões foram filtradas para o bem e para a saúde da igreja. Antes de eu falar qualquer coisa, eu gostaria de compartilhar com vocês que a gente deveria, como cristãos, conhecermos as características da questão da apostolicidade da igreja, ou seja, as marcas apostólicas da igreja.
A igreja, historicamente, ela entendeu que ela tinha algumas marcas, porque conscientemente Deus usou homens para que escrevessem sobre o assunto. E hoje eu quero dizer que é impossível você ser cristão e não ler. Você tem que ler a Bíblia, você tem que ler história, você tem que cada vez mais procurar realmente se manter firme, se manter sólido, buscar as raízes, buscar a profundidade. E quando esses homens escreveram sobre as características apostólicas da igreja, eu quero aqui falar algumas coisas que de repente vão causar alguns espantos, porque existem palavras que a igreja não conhece. Existem algumas palavras que a igreja, por causa da ignorância em alguns momentos, por causa da falta de ensino dos líderes, que também a gente vive no Brasil, uma igreja muito fraca teológica e doutrinariamente. Os líderes são muito fracos, muito rasos. E eles realmente não gastam tempo com a questão do esclarecimento e não compartilham o conhecimento que a igreja precisa para ser uma igreja sólida. Mas quais são as marcas de uma igreja verdadeiramente apostólica, antes da gente falar das marcas de uma igreja genuinamente cristã? As marcas da questão apostólica da igreja. A primeira, a gente deve aprender que a igreja ela é una. O que significa isso? A igreja é uma só. Apesar de haver várias denominações, a igreja é somente uma. Ok? A igreja é uma. Não adianta a gente olhar para o cenário e a gente ficar se perguntando, por que existe denominação A, B, C, D? Isso é institucionalismo. Quando a gente diz que a igreja é una, a gente está falando da igreja que é chamada teologicamente da igreja invisível. Aquela que não é vista, mas aquela que é ajuntada pelo poder do Espírito Santo. Aquela que, aonde verdadeiramente o Espírito Santo chama pessoas não para serem membros de igreja, mas converte corações, converte vidas, converte mentes, converte comportamentos para a glória de Deus Pai, fazendo com que essas pessoas deixem de ser criaturas para serem novas criaturas. A igreja é una, ela é a junção de todas as pessoas verdadeiramente convertidas. E a igreja, para ser una, ela vai nos mostrar uma característica interessante. É o conjunto de várias pessoas em várias denominações em torno da palavra e que amam a palavra que formam esta igreja una. Quando nós falamos das escrituras, você pode ser presbiteriano, você pode ser batista, você pode ser assembleano, você pode ser metodista, mas quando a exposição da escritura é feita de maneira sólida, todas as pessoas, em todas as denominações, concordam plenamente. A marca dessa questão apostólica da igreja, a primeira delas é que a igreja é una. A segunda é que a igreja é santa. Por que a igreja é santa? Ela é santa por causa dos aspectos morais? Não, ela é santa porque ela é separada por Deus. Ela é separada por Deus, ela é separada, tirada do meio da sociedade, para que as pessoas que foram retiradas do meio da sociedade preguem a santidade de Deus. Só pessoas santas, só pessoas separadas, só pessoas convertidas podem falar de um Deus santo. Então a segunda característica é que a igreja ela é santa, porque ela não comunga, ela não aceita, ela não compartilha, ela não esmorece, ela não negocia os princípios de Deus com o comportamento do mundo e da sociedade. Então ela se separa. A igreja é santa por causa disso. Então a igreja é una, a igreja é santa. E em terceiro lugar, a igreja ela é católica. E esse nome vai espantar algumas pessoas. Porque quando a gente fala de católica, as pessoas vão logo lembrar de adoração a postes ídolos, a imagens. Porque esse comportamento está muito ligado tradicionalmente à igreja de Roma. A gente nunca ouviu de maneira comum no linguajar da igreja dizer que a igreja ela é católica. Mas a igreja, uma das marcas da igreja é que ela é católica. Por que ela é católica? O que significa a palavra católica? A palavra católica significa que ela é aberta. Aberta a todos. A igreja ela não é dos brancos, a igreja não é dos negros, a igreja é de todos. A igreja de orientais, a igreja de ocidentais, a igreja dos ricos, a igreja dos pobres. A igreja é aberta a todos. O problema não é na palavra católica. O problema é quando a igreja, historicamente,
ela se afasta da tradição apostólica e ela passa a ser católica apostólica romana. Aí sim começam a existir e acontecer os problemas. Então eu gostaria que você compreendesse isso, para a glória de Deus Pai, dessas marcas da questão apostólica da igreja. Ok? Eu quero fazer alguns vídeos e eu quero primeiro que você guarde essa questão da apostolicidade da igreja. E eu quero agora voltar no segundo para falar sobre as marcas de uma igreja genuinamente cristã. Ok? Primeiro, as marcas, as características apostólicas da igreja. Ela é una, ela é santa e ela é católica. Vou gravar um segundo vídeo que vai explicar agora a questão das marcas de uma igreja genuinamente cristã.